Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Komm du noch? If you've heard that sound from Babbel before, I bet you do. Babbel is the science-backed language learning app that actually works. With quick 10-minute lessons handcrafted by over 200 language experts, Babbel gets you on your way to speaking a new language in just a few weeks. With over 16 million subscriptions sold and a 20-day money-back guarantee, just start speaking another language with Babbel. Right now, up to 55% off your Babbel subscription at babbel.com/Spotify podcast. Spelled BABBEL.com/Spotify podcast. Rules and restrictions may apply. Meu nome é Fabi Marques e esse é o 1001 Crimes. Tudo bem, gente? Clima de carnaval pra quem é de carnaval e pra quem não é também, porque o barulho chega pra todo mundo, não é mesmo? Essa semana eu ia trazer pra vocês um Medinhos com 2 convidados muito especiais. Eu sei que tem bastante ilustrador, colorista, quadrinista que escuta o podcast. Eu amo vocês, gente. Eu ia trazer um convidado que é desenhista da Marvel, DC, Dynamite, já fez um monte de coisa, todos os heróis que vocês imaginam, tipo X-Men, sabe? E outro cara, que também muito meu amigo, que é desenhista e roteirista da Turma da Mônica e Turma da Mônica Jovem. Pra gente entender ali os dois lados do espectro. Gravei o programa, tudo bonitinho, só que ficou enorme. Ficou enorme, e aí na hora de editar foi um rolê. O DJ, que é o nosso editor, teve um problema pessoal também, então ele não conseguiu editar ainda. Eu peguei pra editar, só que eu sou uma nóia, que pra mim tem que ser perfeito, nananã. Enfim, terapia, né? Mas vai ficar pra semana que vem. E hoje eu falei, bom, o que eu posso fazer? Resolvi trazer um bom e velho crime, a moda antiga, daquele jeitão que a gente gosta. E agora, sem mais delongas, bora! Na cidade rural de Baraboo, no estado do Wisconsin, após a celebração do feriado de 4 de julho, Christian Steiner, de 14 anos, foi pra cama cedo. Por volta das 10 da noite, o seu pai foi dar aquela olhadinha nele e ele estava dormindo, beleza. No dia seguinte, o Chris não estava em lugar algum. Os seus pais, temendo que algo tivesse acontecido com ele, contataram a polícia e inicialmente eles pensaram que provavelmente ele tinha saído com os amigos, tipo, dado aquela escapadinha, sabe? Já que era um final de semana do 4 de julho, que é o maior feriado nacional dos Estados Unidos. Então eles pensaram, deve ter ido para alguma festa, alguma coisa assim. Só que depois que eles perceberam que a porta do pátio da casa, que normalmente ficava trancada, estava aberta, um detetive foi enviado para investigar a casa deles. Em questão de minutos, ele avistou mais alguns sinais de que tinha havido algum crime ali. A tela de proteção da janela do quarto do Chris estava cortada. Além disso, tinha algumas pegadas sujas dentro e fora da casa e essas pegadas elas tinham um tamanho de sapato maior do que o Chris. Só que essas eram as únicas pistas que eles tinham. As horas começaram a se transformar em dias até o dia 10 de julho, quando a polícia fez uma descoberta sombria. Nessa cidade tem um rio e ali nas margens a polícia encontrou flutuando, parcialmente submerso, um corpo. Ficou imediatamente aparente que o corpo estava em um estado avançado de decomposição, e o patologista forense disse que o motivo da morte era indeterminado até aquele momento. O corpo era de Chris Steiner. A partir daí, a pequena comunidade entrou em pânico e uma investigação completa foi colocada em prática, já que as pistas iniciais estavam apontando para um possível sequestro. Durante a semana seguinte ao desaparecimento de Chris, os seus pais tomaram a iniciativa de perguntar por aí, e um nome continuava surgindo entre os boatos e suposições dos amigos e vizinhos. Joseph Clark, um valentão local de 18 anos. Tudo aquilo era só fofoca, ninguém podia de verdade afirmar ou que ouviu o Joe Clark assumir o crime, ou que ficou sabendo que realmente era ele, mas a fofoca estava correndo ali na boca pequena.
Sem mais nenhuma informação chegando e todas as pistas já investigadas, a polícia chegou num beco sem saída, o caso acabou esfriando e por mais de um ano, nada de significativo aconteceu na cidade de Baraboo. Em 14 de julho de 1995, um ano após tudo isso que tinha acontecido com o Chris, Thaddeus Phillips, de 13 anos, se mudou para a cidade com a sua família. 2 semanas depois, ele estaria com quase todos os ossos do corpo fraturados ou esmagados, tornando-se a mais recente vítima do quebra-ossos. O assassino em série que gostava de quebrar ossos e do som de ossos quebrando, o jovem Ted Phillips, de 13 anos, foi sequestrado, torturado e deixado para morrer. Ted seria a última vítima do infame quebra-ossos. O assassino conhecido como Quebra-Ossos de Baraboo matava um jovem a cada verão, aterrorizando a pequena comunidade por anos. Ted Phillips, com apenas 13 anos, foi sequestrado, torturado e deixado para morrer. Ele sobreviveu sozinho contra o Quebra-Ossos de Baraboo por quase 50 horas. Gente, olha esse nome. Quebra-Ossos de Baraboo... Não, tipo assim, impossível, né? Connie e Donald Phillips haviam acabado de se mudar para a cidade com seus filhos. Entre eles, Thaddeus, de 13 anos, que havia acabado de começar a escola na semana anterior. Em 28 de julho, a família decidiu assistir a um filme após o jantar e o Ted adormeceu na frente da TV. Mais tarde, naquela noite, ele foi pego no colo pelo que ele achou que era o seu pai. Ele abriu um pouco os olhos e percebeu que estava sendo carregado através da sala da sua nova casa, né? Isso não era nenhuma novidade para ele, já que os seus pais o levavam para a cama quando ele dormia no sofá. Normal, né, gente? Meio acordado, meio dormindo e ali achando que ele ia ser colocado na cama a qualquer minuto, ele não percebeu o que estava acontecendo antes que fosse tarde demais. Quando ele abriu os olhos, ele estava do lado de fora da casa de um dos seus vizinhos, ali a tipo 500 metros da casa dele. Então o sequestrador colocou ele no chão e disse assim: vem comigo aqui pra dentro. O Ted, que estava ali confuso, com um pouco de medo, foi obedecendo. Ele também estava ali meio naquele estado que a gente fica quando a gente acaba de acordar, sabe? Não sabia muito o que estava acontecendo e foi. Quando ele passou pela porta, ele finalmente conseguiu dar uma olhada ali no sequestrador e era só um adolescente, tinha ali mais ou menos 17 ou 18 anos, só que tinha quase o dobro do seu tamanho. O Ted pensou que ele fosse só um moleque ali, provavelmente algum amigo do seu irmão, e não se sentiu ameaçado. O adolescente pediu para que ele subisse até o andar de cima. Ele não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, estava daquele jeito assim, meio tipo, ainda acordando, e ele foi. Nas entrevistas que eu vi com o Ted, ele disse que se sentiu sem palavras e um pouco incapaz de articular os seus pensamentos, o que é totalmente normal. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo, o que tinha acabado de acontecer, e enquanto ele olhava ao redor, o adolescente começou a conversar com ele normalmente, como se fosse um amigo. Falar sobre música, sobre... Eles colecionavam aqueles cartões de beisebol que são bem famosos nos Estados Unidos. Os dois estavam sentados na cama conversando e, de repente, sem muito aviso, aquele adolescente gigantesco se levantou. Nessa hora, ele mudou completamente de humor e repentinamente ficou furioso e frenético. Ele agarrou o Ted pelos braços, jogou ele de volta para a cama e foi direto agarrar sua perna. Ted começou a chutar e lutar com tudo que ele podia, mas eventualmente o sequestrador segurou o seu pé direito e torceu tão forte que o osso quebrou. Então Ted colocou as mãos em volta do rosto, começou a murmurar para si mesmo, meio que ali chorando, e percebeu que o sequestrador estava distraído. Nessa hora, ele tentou fugir. Ted rapidamente se levantou e correu escada abaixo o mais rápido que ele pôde, apesar do tornozelo quebrado. Ele até conseguiu chegar na sala de estar, mas o sequestrador conseguiu alcançá-lo. E mesmo lutando, o homem conseguiu arrastar ele de volta para a sala de estar. E foi nessa hora que o Ted descobriu o quão brutal era o sequestrador. Ele começou a quebrar o fêmur e o osso da cintura do lado direito de Ted. Isso causou uma onda de dor tão grande que Ted desmaiou. Quando ele acordou, o sequestrador estava sentado do seu lado, agindo calmamente e amigavelmente como se não fosse nada. E ele começou a conversar com o Ted. Ele explicou que ele sempre teve uma fascinação por ossos. Então ele se deitou no sofá e disse para descansar. Mas Ted não perdeu nem um minuto. Depois que o adolescente adormeceu,
Ele começou a olhar em volta procurando por algo com que ele pudesse se defender, mas a casa estava quase vazia. Ali só tinham vários lixos, assim, uns entulhos, resto de comida mofada e as roupas sujas daquele adolescente. Com o sequestrador dormindo, o Ted começou a tentar sair do sofá, mas nessa hora a dor realmente começou e o seu corpo todo começou a tremer. Ele estava ali com o tornozelo quebrado, o fêmur, que é aquele osso da coxa, o osso da bacia, e foi quando ele viu que ele não ia conseguir sair dali. E foi assim que ele passou o restante dessa noite, paralisado pela dor, com medo, com os olhos arregalados, só esperando. Ele não conseguia compreender plenamente a situação que ele se encontrava. Uma pequena parte dele ainda acreditava que o sequestrador ia libertar ele na manhã seguinte, só que no fundo ele sabia que isso não era verdade. Ele sabia que tinham pessoas perigosas no mundo, mas não esperava que elas vivessem na casa do lado. No dia seguinte, quando o sequestrador acordou, Ted perguntou para ele se ele podia ligar para os seus pais. O sequestrador respondeu imediatamente que sim. Ele deu o telefone para o Ted e o Ted começou a desesperadamente discar o número dos pais, encostou o telefone na orelha e estava esperando a chamada ser atendida. Foi nessa hora que ele escutou risadas vindo da outra ponta da sala e toda a sua esperança desapareceu em 1 minuto. O sequestrador estava segurando o fio do telefone e cortou na frente do Ted. A essa altura o Ted estava muito puto. Ele queria matar aquele cara, ele queria descontar toda aquela dor que ele estava sentindo. Só que ele sabia que era melhor ele não provocar o sequestrador. Em vez disso, ele tentou se aproximar dele e fingir ser seu amigo para ganhar sua confiança, tempo e adiar o próximo ataque. Como aquela casa onde Ted estava era ao lado da sua casa, literalmente ao lado da sua casa, tá, gente? O Ted tinha uma esperança de que o seu pai batesse na porta em algum momento procurando por ele. Mas isso nunca aconteceu. Essa estratégia de se aproximar do sequestrador funcionou por um tempo. Eles passaram até umas horas ali sentados na sala de estar assistindo TV, como se nada tivesse acontecendo. Até que o sequestrador virou-se e fixou seus olhos em Ted. Era o mesmo olhar do dia anterior. O sequestrador pegou o Ted no colo e levou ele para o andar de cima, onde ele repetiu a tortura do dia anterior. Dessa vez, no seu lado esquerdo do corpo. Quando Ted ouviu seu osso quebrando, um impulso de adrenalina tomou conta do seu corpo todo a ponto dele conseguir levantar o seu tronco até a altura do agressor. Ele acertou um soco nas costas dele, que fez o sequestrador se virar. E em resposta a isso, o sequestrador colocou uma almofada no seu rosto e ameaçou quebrar suas costas ou pescoço, caso ele não parasse de lutar. Cansado e com medo de se machucar mais ainda, Ted atendeu aquele pedido. Ele ficou ali, imóvel, enquanto o quebra-ossos ia quebrando todos os ossos do seu corpo, pouco a pouco. Depois de cada ataque, o sequestrador mudava completamente. Ele se tornava amigável, ou então completamente louco de raiva. Só que tinha ainda um terceiro lado da sua personalidade que ele não tinha mostrado antes. Ele disse a Ted que por mais que ele gostasse de quebrar ossos e do som dos ossos quebrando, ele adorava consertá-los ainda mais. Então ele juntou um monte de bandagens, ataduras, puxou uma gaveta cheia até a boca com meias brancas novinhas em folha e começou a cuidar de Ted. A intenção dele é que Ted ficasse curado para novamente continuar a torturar. Obviamente a gente sabe que não tem como você curar um osso quebrado ali naquele momento, mas ninguém entende muito o que se passava na cabeça daquele sequestrador. Assistindo algumas entrevistas de Ted, ele vai contando a experiência traumática e ele também descreve como o sequestrador meticulosamente foi enfaixando as suas pernas e ele colocou camadas e camadas de meias nos seus pés,
tudo com muito cuidado para garantir que elas estivessem perfeitamente alinhadas. Com o passar do dia, ele ia alternando entre tortura e aquelas sessões de cuidado. Em algum momento depois de todas aquelas sessões de tortura, o sequestrador comentou que ele ia sair aquela noite. Quando ele saiu do quarto, o Ted percebeu que ele estava conversando com alguém. E ele ficou bem quietinho, tentando ouvir para ter certeza de qualquer sinal de que tivesse alguém dentro daquela casa, mas ele não ouviu nada. Então ele deduziu que provavelmente tinha outro telefone em algum lugar. E agora ele estava decidido de que ele precisava encontrar uma maneira de chegar até esse telefone. Não importa como. Só que de alguma forma, o sequestrador sabia que o Ted estava com algum plano. E ele fez o possível para tentar fazer com que o Ted desistisse da ideia de tentar escapar. Ele fez isso da pior maneira possível. Algumas horas antes dele sair, no sábado à noite, ele espancou o Ted violentamente, para garantir que ele não tentaria escapar. E mesmo temendo pela sua vida e acreditando que ele podia morrer se ele não conseguisse fugir logo, Ted ainda assim estava determinado a encontrar uma saída e sobreviver. Assim que ele ouviu o sequestrador saindo, ele se arrastou para fora da cama e arrastou seu corpo até a escada. Primeiro, ele tentou deslizar com as pernas na frente, como as crianças fazem, sabe? Só que a dor era tão intensa que ele não conseguiu. E ele sabia que só tinha uma maneira de descer. Ted se jogou a escada abaixo e se arrastou até a sala. Isso demorou várias horas. E ele desmaiou de dor várias vezes também. Ele quase chegou na porta da cozinha, que era onde estava aquele telefone. Só que nessa hora, o sequestrador e a sua namorada entraram na casa. Ele ficou bem quieto para não chamar a atenção deles. E quando a namorada foi embora, o sequestrador entrou na cozinha e ficou chocado quando ele encontrou o Ted caído no chão. Enquanto isso acontecia, os pais de Ted, Connie e Donald, estavam procurando por ele. Desde o início da manhã, poucas horas após o seu sequestro, até tarde da noite, eles vasculharam toda a cidade e arredores em busca do seu filho. Eles dirigiram e procuraram pela cidade em busca do Ted, e apesar dos seus esforços, eles não conseguiram encontrar nenhum vestígio dele. Eles fizeram o possível para encontrar o Ted por conta própria, mas foi um fim de semana de festividades e eles pensaram que talvez ele tivesse escapado até mesmo da cidade com alguns amigos e não havia nenhum sinal de crime na casa deles, diferente da história do Chris que eu contei lá no começo. A única coisa estranha que eles perceberam foi que a luz da cozinha estava acesa e geralmente eles apagavam antes de ir para a cama. Em retrospecto, o Donald, que é o pai do Ted, ele admite que cometeu um erro crucial. Ele nunca pensou em sair batendo de porta em porta, porque ele não conhecia nenhum dos vizinhos muito bem, eles tinham acabado de se mudar. Se ele tivesse feito isso, provavelmente teria encontrado o Ted antes que ele estivesse tão ferido quanto estava. Na manhã do domingo, 24 horas após o desaparecimento do filho, eles finalmente aceitaram a terrível realidade. O filho deles estava desaparecido. Foi então que eles fizeram a denúncia de desaparecimento na polícia do condado, os policiais começaram a procurar, só que como não tinha nenhuma evidência na casa, não tinha muito que eles pudessem fazer. Então eles instruíram a família que ficassem em casa, perto do telefone. Quando eles estavam em casa, eles ficavam olhando pela janela esperando o telefone tocar. Não conseguiam acreditar no que estava acontecendo e não sabiam o que pensar. Foi um verdadeiro inferno. Eu não consigo nem imaginar a tortura que deve ser isso. Nesse mesmo dia, Ted acordou no final da manhã na casa de seu sequestrador. A primeira coisa que ele pensou foi o que o seu sequestrador tinha dito na noite anterior antes de carregar ele de volta. O quebra-ossos disse que até agora tudo aquilo era apenas o aquecimento e que em breve Ted teria que pagar por tentar escapar. Na sessão de tortura seguinte, o agressor estava realmente tentando causar dor por causa do que ele fez na noite anterior. Ele torturou Ted por horas, torceu as pernas de Ted até estilhaçá-las, depois quebrou os 2 joelhos do menino e começou a pular no seu peito. Quando Ted tentava revidar ou escapar, aquele tormento se tornava cada vez mais brutal.
Em algum dos intervalos dessas sessões de tortura, Ted perguntou se aquele homem já tinha feito isso com mais alguém, e ele disse que sim. Inclusive, ele começou a falar nomes de algumas das suas vítimas, porque ele sabia que o Ted não ia sobreviver. E quando ele começou a falar, de repente, os seus olhos se encheram de raiva. E Ted sabia o que viria a seguir. Durante esses momentos de tortura, tudo que ele se concentrava era em tentar escapar, tentar sobreviver. Ted dizia que estava ouvindo alguém chegar toda hora para fazer o sequestrador parar e correr até a janela para verificar se a sua namorada estava chegando ou até mesmo a polícia. Sem que Ted soubesse, o dano causado pelas fraturas e deslocamento dos seus ossos causou um sangramento interno nas suas pernas. Essa condição pode se tornar rapidamente mortal se não for verificada. Então Ted continuou fingindo que ouvia alguém chegar para criar alguns momentos de alívio entre esses ataques. Isso atrasou seu agressor até que ele realmente ouviu alguém chegando na garagem. Era sua namorada. Ele agarrou Ted, trancou ele num armário e foi embora. E depois de 1 hora mais ou menos, ele percebeu que a dor das suas pernas estava ficando cada vez pior. Ele precisava encontrar uma maneira de sair dali de dentro, então ele começou a olhar ao redor naquela pilha de lixo e sucata e resto de comida, enfim, acumuladores, né? Ele estava determinado a escapar daquele armário e chegar no telefone no andar de baixo. Enquanto ele começava a procurar ali no escuro e tateando as coisas, ele encontrou uma guitarra velha, até que ele conseguiu usar essa guitarra para quebrar o painel da porta e... Ups, desculpa, me emocionei aqui. Até que ele conseguiu quebrar a porta e sair dali de dentro. A partir desse ponto, o Ted sabia o que ele precisava fazer. Ele repetiu exatamente os mesmos passos do dia anterior, só que dessa vez sem hesitação. Mesmo quando ele teve que enfrentar aquela escada novamente, ele simplesmente se jogou. Ele sabia que essa era a sua última chance de sobrevivência. Quando ele chegou no fim da escada, ele ia devagar, tentava mover um pé, tentava se levantar, foi repetindo esse processo até chegar à cozinha. E durante tudo isso, ele perdia a consciência e desmaiava de dor e acordava novamente. Quando ele chegou na cozinha, o telefone tinha um cabo bem longo. Ele agarrou no cabo e começou a chacoalhar. E aqui eu vou fazer um parênteses para os gerações Z aqui. Lá na época do Guaraná com rolha, tinha telefone de parede na casa das pessoas. Como que eram esses telefones, né? Eles tinham 2 partes. Uma que é o fone que você fala e outra que era tipo o corpo dele, onde você disca os números. Alguns tinham os números para você discar na parte que você coloca na orelha. Outros, os números ficam na parte que fica grudada na parede. Voltando, ele começou a balançar o cabo do telefone, o receptor caiu, o receptor é a parte que a gente põe na orelha, tá? E aí, pra sorte dele, os botões eram ali. Ele imediatamente ligou para a emergência. A polícia recebeu uma ligação de uma criança que afirmava ter sido sequestrada. Essa criança relatou que estava com as 2 pernas e tornozelos quebrados. Minutos depois, a polícia chegou no local. Na ambulância, Ted foi informado que, devido ao sangramento interno, ele teria morrido em cerca de 2 horas se os seus ferimentos não tivessem sido tratados. Quando ele chegou no hospital, ele se reencontrou com os seus pais e a primeira coisa que o Ted disse... Gente, olha essa criança. A primeira coisa que ele falou foi que ele não era o único. Mais tarde, naquela noite, a polícia prendeu o suspeito em um bar. O suspeito era Joseph Clark, de 18 anos. A mesma pessoa que eles suspeitavam estar envolvida no assassinato de Chris Steiner, cerca de 1 ano antes. Lembra aquele papo das fofocas, dos boatos? Esse cara. Após esse evento, o caso de Chris foi reaberto e o seu corpo foi exumado para que a polícia pudesse tirar algumas radiografias das suas pernas. Quando eles compararam as fraturas de Ted com as de Chris, perceberam que elas eram quase idênticas. Devido à reabertura do caso de Chris, o processo levou mais de 1 ano para ir a julgamento. Durante esse tempo, Ted passou por múltiplas cirurgias enquanto os médicos tentavam colocar suas pernas e quadris quebrados de volta no lugar. Mas durante todo o tratamento, ele tinha apenas uma coisa em mente: testemunhar contra Joe no julgamento. Ted revelou tudo. Começou com a menção de Joe e a sua vítima anterior, Chris Steiner, e em seguida ele explicou seu próprio sofrimento. Uma coisa que Joe contou pro Ted durante o sequestro e a tortura e tudo isso foi que tinham mais outros garotos. Ele ainda mencionou outros nomes,
Só que com toda essa experiência traumática, o único nome que Ted realmente conseguia se lembrar era de Chris. O advogado de defesa de Joe optou alegar a insanidade. Então, sob juramento, Joe disse ao júri que ele não se lembrava de nenhum dos eventos mencionados e que, na verdade, Ted havia quebrado seus próprios ossos para incriminar Joe. A equipe de defesa trouxe vários especialistas psiquiátricos para confirmar a perda de memória, para falar que realmente ele era um cara insano e que não poderia enfrentar o julgamento. A defesa de Joe foi pega de surpresa quando Patricia Barnett, uma promotora que já estava cansada desse papo de culpar a vítima, levou a maior prova de que Joe, na verdade, sabia muito bem o que ele estava fazendo e era um homem maligno. Ela andou até o meio do julgamento com uma mochila escolar na mão. Ela abriu essa bolsa e tirou de dentro um caderno. Nesse caderno tinham 3 listas. Na primeira lista, fazer amizade. Na segunda lista, esses podem esperar. E na terceira lista, aquele negócio da perna. Abaixo desses títulos, os nomes de vários garotos. Ou seja, ele planejava tudo aquilo, ele tinha categorias para os garotos, por exemplo, esse daqui eu preciso fazer amizade ainda, esse daqui pode esperar mais um pouco, e esse daqui eu posso fazer aquele negócio da perna. Essa prova, somada ao testemunho de Ted e as descobertas recentes no caso de Chris, foi o suficiente para condenar aquele monstro por tentativa de homicídio e sequestro. Ele foi originalmente condenado a 100 anos de prisão, mas muita coisa pode acontecer em uma sentença e a promotora precisava de mais provas para ter certeza de que ele permaneceria atrás das grades. Em um novo julgamento focado exclusivamente no caso de Chris, ela pediu para que Ted testemunhasse novamente contra Joe. Mas em uma reviravolta sombria de todos esses eventos, o vizinho da porta da frente de Joe, um garoto de 15 anos chamado Michael Hubish, foi até a porta de Ted e atirou nele 2 vezes. Um tiro acertou nas costas e o outro no pescoço. Ele fez isso logo antes do julgamento para que Ted não pudesse testemunhar contra Joe. A história por trás disso é que esse garoto de 15 anos e o Joe eram bons amigos. E ele estava ressentido depois que os resultados do primeiro julgamento tinham sido divulgados para o público. Só que ainda assim, Ted sobreviveu. Mesmo machucado e ferido, ele apareceu no segundo julgamento, determinado a acabar com Joe. No final, Joseph Clark foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de condicional e mais 100 anos. Além disso, uma dívida de 21 milhões de dólares para ajudar Ted e os seus pais a pagarem pelas suas contas médicas. Afinal de contas, a gente já sabe, né? Estados Unidos não tem SUS. E assim como eu, vocês devem estar se perguntando, né? Como que esse cara vai pagar esses 21 milhões, né? O que isso quer dizer? E assim, eu fiz uma pesquisinha bem básica, bem rápida mesmo. Eu não sou advogada, muito menos especialista em leis dos Estados Unidos. Aliás, se algum ouvinte aí souber e puder me contar melhor, entre em contato que a gente grava juntos. Mas pelo que entendi é o seguinte: o Estado vai lá, pega tudo que esse cara tem, tudo que ele conquistou na vida até ali, vende e dá o dinheiro para a família do sobrevivente. Além disso, o prisioneiro ele trabalha dentro da prisão. Todo o dinheiro que ele ganha dentro da prisão vai para a família. Só que o problema é que um prisioneiro ele ganha 11 centavos por hora de trabalho. Então assim, vai demorar muito, é todo um rolê, né? É uma coisa. Em alguns casos, quando o prisioneiro sai da cadeia e ainda está devendo para as vítimas, eles chamam isso de restituição, né? Ele continua pagando até o final da vida ou até ele conseguir terminar de pagar. Ele não só paga para todas as vítimas, né, quando tem mais de uma, mas ele também paga para o Estado os custos de processo, tudo aquilo. Tipo, tudo que eles chamam de criminal proceedings, que é todos os custos de multa, pessoa que trabalhou, não sei o que, tudo isso, tá? Então, basicamente é isso. De tudo isso aqui, a gente tira que Ted, com apenas 13 anos, realmente fez o impossível. Ele não só sobreviveu, mas ele trouxe
a solução do caso para a família do Chris, um garoto incrivelmente forte para sua idade. E pensar que tudo isso que ele viveu ao longo do final de semana é algo que muitas pessoas não resistiriam, né? Além disso, Ted contou essa história na frente de muitas pessoas, não apenas uma vez, mas 2 vezes. Esse menino, ele é um verdadeiro herói. Mesmo depois de passar quase 50 horas nas mãos do quebra-ossos, Ted não perdeu a sua humanidade. Hoje em dia, ele tá mais ou menos ali na casa dos 40 anos. Depois de passar quase 50 horas nas mãos do quebra-ossos, Ted passou por inúmeras cirurgias, mas conseguiu se recuperar. Infelizmente, devido à complexidade das suas lesões, ele ainda caminha com uma certa dificuldade. Muitas pessoas podem achar que isso é uma lembrança das mais de 50 horas que ele teve que encarar a morte de frente, mas eu vejo isso como uma lembrança de que ele sobreviveu para contar a história. Mesmo que o quebra-ossos tenha deixado a sua marca nele, Ted continuou seguindo em frente. É isso aí, 1001 Crimers! E aí, gente, gostaram do episódio de hoje? Achei uma história de superação muito bonita. Achei o Ted maravilhoso. E agora, curiosidades que vão deixar a gente nervosa. Se eu contar pra vocês que hoje em dia Joey Clark anda por aí dando entrevista em podcast falando que é inocente, vocês acreditam, gente? Aliás, uma pergunta boa pra fazer pra vocês. O que vocês acham desses podcasts que trazem os culpados, os assassinos, os condenados pra dar entrevista? Porque é assim, né, gente? Olha, vou te contar, viu? Outro dia eu falei disso no Twitter, que quando a gente faz conteúdo de crimes reais que envolvem pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não ser o Datena da podosfera, entendeu? Porque o que eu vejo muito por aí é a pessoa que tem lá um podcast de crime dando diagnóstico pra paciente. Ah, não, esse daqui ele é mitomaníaco. Ah, não, esse aqui é psicopata, esse daqui é não sei o quê. Calma aí, porra. Você é especialista em porra nenhuma. Você tá aqui pra contar uma história. Com certeza é muito importante dar a sua opinião, né? Porque a gente não vive no vácuo. Todo mundo tem um lado, não existe esse negócio de... Mas opinião é diferente de tratamento, né? Opinião é diferente de diagnóstico. Enfim, sou contra. E é isso. Ficamos por aqui. Bora de comentários. Bom, gente, agora na hora dos comentários eu simplesmente vou ler sem parar e vou deixar o barulho da vizinhança comendo solto. Isso porque comecei a gravar 8 da manhã do domingo de carnaval, mas já tem cachorro na rua, tem uns caras correndo aqui que é o próprio Rally Dakar. Enfim, vamos lá. Como eu não li os comentários do Andrew Tate, eu vou ler e eu também vou ler os comentários do Relatos do Além. Não vou ler todos, eu vou ler menos, mas vamos lá. Fabi, tô amando os mini episódios de 1 hora. Agora cabe a Jéssica e a Bruna aumentarem os episódios normais pra 3 horas, pra eu poder ter material suficiente pra trabalhar ouvindo. E essa arte de Wudan tá 10/10, Graphic Design is my passion. Atacado por borboletas, gente, sim, maravilhoso, né? Comentário da Nívia C.A. Oliveira. E agora o comentário da Edilaine Evangelista. Eu amei a audácia em chamar esse episódio de mini. Quase engasguei tomando meu dadoninho na parte do Fontes Instituto Minha Rola. Adorei o conceito de mini episódio, disse a Silvia Goslar. Gente, paciência, vocês entenderam? Em resposta aqui, Vicky Cabral 095.
Em resposta à pergunta, tem material refutando o Andrew? Tem sim, qualquer estudo sério comprometido com a veracidade dos fatos refuta essa abominação. Final feliz pra humanidade, o que rolou com ele depois. Sim, gente. Márcia Casa disse mais um cidadão de merda vindo diretamente de Gilead. Vocês são os melhores ouvintes, gente, porque eu tava chateada lá que a pessoa reclamou do roteiro. Eu falei, vou caprichar, né? E eu sempre capricho, né? E aí vocês vieram aqui, ai, gente, eu gostei do roteiro, ficou muito bom, todo mundo elogiando. Vocês são muito fofos, gente. Carol P. de Castro, disse, inventei de terminar de ouvir o episódio na academia. Já tava de risinho preso na piroca na manteiga, mas na leitura da carta quase perdi as estribeiras na abdutora. Inclusive, um beijo pra quem tá aí fazendo academia e ouvindo minhas groselhas. E também um beijo pro João Carvalho, que, gente, meu amigo de anos e anos e anos e anos e anos. E também um beijo pra todo mundo do Revolution, um beijo Zamiliano. Vamos ver agora os comentários do Relatos do Além. Gente, esse episódio bombou, né? Que loucura. Eu amei os Ocas. Nossa, ele é perfeito, né, gente? Quem chegou aqui pelo Relatos também, oi, muito prazer. Desculpa qualquer coisa. Estamos sempre trabalhando para melhorar. E aqui tem vários comentários. Lembrando que tá combinado de todo mundo sonhar lúcido. Se você não sabe o que eu tô falando, volta lá e ouve o Relatos do Além com Mil e Um Medinhos. Mil e Um Medinhos. Que na verdade de mini não tem mais nada, né? Índia 13. Amei o episódio com Zouka. Sou órfã do Hangar 18 e ouvi ele no 1001, foi incrível. Inclusive queria sugerir uma parte 2 com histórias de ET que ele falou que tinha, mas não deu tempo de contar. Beijos, adoro vocês. Sim, vou fazer isso agora. Vou até mandar uma mensagem pra ele hoje pra gente já fazer isso. Gente, eu vou deixar o nome da criatura que eu falei, que começa com W, no post desse episódio aqui mesmo, tá? Pra vocês, sempre que perguntarem, irem lá e verem. Eu não vou falar o nome porque atrai. Eu sei que tá a maioria lá nos Estados Unidos, mas eu não sei se vai vir pra cá, entendeu? Eu não sei se corre, se voa, se anda. Não vou falar. Oi, 1001 Crimers. Aqui é a Fabi da Ilha da Edição, que na verdade é só a minha mesa. Eu descobri um jeito de vocês saberem a palavra sem eu ter que falar e sem vocês precisarem ir correndo lá no Instagram, né, pra saber qual que é o diabo da palavra. A palavra é o indigo. Ai, eu preciso contar um comentário, uma mensagem que uma ouvinte mandou pra mim, que ela falou assim, mas quem que é o bicho que não pode falar o nome que atrai transfobia? E aí eu expliquei pra ela que é o Voldemort, tá ligado? Porque a J.K. Rowling é uma véia transfóbica. Erika Wood disse, nessa onda de sonhar com o dente caindo, já sonhei que os meus esfarelavam da ponta até a raiz, todos eles. Horrível. É péssimo. E aqui, comentário de WTF IOD. What the fuck IOD? Não sei, não entendi o que isso quer dizer. Enfim, pode ser só a abreviação do nome da pessoa, né? Gente, e essas interferências? Que medo. KKKK. Sim, me caguei. Quando eu estava, inclusive, ouvindo a edição, eu quase me borrei. Mai Marros falou, Fabi do céu, essas interferências, só por Deus. Me caguei. Sim, todos nós. Gente, sério. Eu tava morrendo. Ai, olha que linda a Nívia. Nívia K. Oliveira falou de novo. Fabizinha, meu comentário no Mira anterior, acredito que da maioria dos ouvintes não foi só por causa da doida lá, foi porque o roteiro ficou incrível mesmo. Ó, gente, vocês... Assim fica fácil ser podcaster, né? Assim eu vou ter que pagar um pastel pra todo mundo. Aquelas, né? Spotify, patrocina um pastel aí pra nós. Aí, a Márcia Cass comentou de novo, né? Aí a porra Fabi comenta sobre um podcast que parece ser pica e não fala o nome. Se alguém conseguiu encontrar ou sabe qual é, me fala, por favor. E aí os Oucas e o Relatos comentou, né? Talvez o Rádio Escafandro. Não lembro de outro que ela falou. Sim, eu tava falando do Rádio Escafandro. E aí a Márcia respondeu,
é muito bom também, mas é um da gringa, do podcast que ajudou a aprender um serial killer. E aí eu comentei que eu não lembro de ter falado disso. E eu não sei do que ela tá falando, mas que eu sei de casos que ajudaram a aprender serial killer foi o Golden State Killer, que na verdade não era um podcast, era o blog da Michelle McNamara, que depois virou um livro que chama I'll Be Gone in the Dark. Deixa eu achar aqui. Que é um livro que se tornou um documentário também, que tem na HBO, I'll Be Gone in the Dark. Vamos achar o nome em português? A tradução seria tipo, eu vou embora na escuridão, né? Eu terei ido embora na escuridão, algo assim. Eu acho que a Intrínseca lançou esse livro, inclusive. Gente, não tô achando. Mas é o seguinte, se vocês acharem lá, ó... Se vocês abrirem lá na HBO, vocês vão achar e digitar Golden State Killer ou Michelle McNamara. Vocês já vão achar. Ele tem 6 episódios, a série. E tem o livro também, que eu já falei. Ó, ainda dei mais uma procurada aqui, não achei. É isto. E aí, gente, fiquem aí para mais um erro de gravação. Muito obrigada para quem ouviu até aqui. E para quem vai ouvir, até mais. Um beijo. E até semana que vem. This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system. Alô, som? Meu pai amado, que susto! Achei que o negócio tinha parado de gravar. Eu ia pular na janela. Dá fumadinha no pendrive. Tomar a minha água de adulto. Água com gás. Oi, nenê. Você deu um suspiro, nenê. Que mal lhe aflige. Da proletária. Tá cansada de danar? Tá cansada de papar? Do que você tá cansada? Que mal lhe aflige? Nenezinha. Vou te pegar. Essa é a galera do avião. E esse sequestrador, ele era um doido. Porque eu falo isso tantas vezes aqui que eu já tô até cansada. Aliás, eu vou até pedir pro DJ fazer uma vinheta que vai ser assim: Estados Unidos não tem SUS. Tipo, historinhas da Fabi, sabe? E aqui vocês... Quando eu fui fazer o meu intercâmbio em Dublin,